Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Simões, CEO da Braskem, Pedro Freitas, CFO da Braskem e Rosana Volio, diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.braskem.com/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência. E isso será feito pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana, diretora de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhora Rosana, pode prosseguir. Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por participarem da teleconferência de resultados da Braskem. Hoje apresentaremos os resultados do primeiro trimestre do ano de 2022. Vamos então para o slide número 3, onde iniciarei a minha apresentação comentando sobre a distribuição de dividendos. Neste slide, gostaria de destacar que a Braskem segue comprometida em retornar valor aos acionistas através da distribuição de dividendos. Uma evidência disso é que no início de maio de 2022 foi realizado o pagamento de dividendos no montante de 1,35 bilhão de reais, com base no resultado do exercício de 2021. Assim, somados aos 6 bilhões de reais pagos em antecipação em dezembro de 2021, totaliza uma distribuição de dividendos de 7,35 bilhões de reais, representando 77,5% lucro líquido ajustado de 2021. Também relembro que a Braskem possui uma política de dividendos transparente, que tem como objetivo estabelecer diretrizes para a definição da distribuição de dividendos em conformidade ou em complemento ao previsto na legislação e regulamentação aplicáveis. Passando para o próximo slide, iremos comentar o lucro líquido da companhia. No primeiro trimestre de 2022, a Braskem registrou lucro líquido de aproximadamente 3,9 bilhões de reais, representando R$ 4,88 por ação ordinária e ação preferencial classe A e uma margem líquida de 15%. Como mencionei no primeiro slide da apresentação, a Braskem possui uma política de dividendos transparente, e a proposta de distribuições de dividendos complementares referente ao ano base de 2022 irá levar em consideração a alavancagem, sendo que este indicador não deverá ser superior a 2,5 vezes em dólares e sem considerar a Braskem Idesa no ano em vigor e nos 2 anos subsequentes, considerando as melhores premissas no momento da decisão. Passando para o próximo slide. No primeiro trimestre de 2022, o EBITDA recorrente da companhia foi de 920 milhões de dólares, 19% inferior
ao quarto trimestre do ano passado e explicado principalmente pela normalização esperada dos spreads internacionais de principais químicos e resinas no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa e PE no México, pelo menor volume de vendas de principais químicos e resinas no Brasil e pela apreciação do real frente ao dólar de 6,3%. Em reais, o EBITDA recorrente foi de 4,8 bilhões de reais, 23% e 30% inferior ao quarto trimestre de 2021 e ao primeiro trimestre de 2021, respectivamente, em função da apreciação do real frente ao dólar no período. Vamos para o slide seguinte, onde falarei sobre os destaques por segmento. No slide número 6, apresentamos os principais destaques das operações no Brasil. No primeiro trimestre de 2022, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 86%, em linha com o quarto trimestre de 2021. No mercado brasileiro, as vendas de resinas no trimestre foram 2% superior em relação ao trimestre anterior, devido à maior demanda de PE e PP para a recomposição de estoques na cadeia. Já as exportações caíram 16% devido à priorização ao atendimento no mercado brasileiro e às restrições logísticas nas exportações. Neste contexto, o EBITDA recorrente do Brasil, no primeiro trimestre de 2022, foi de 477 milhões de dólares. No próximo slide, falaremos sobre o evento geológico de Alagoas. O gráfico da esquerda apresenta o saldo das provisões relacionadas ao evento geológico de Alagoas no primeiro trimestre de 2022. O saldo registrado foi de aproximadamente 7,2 bilhões de reais. No gráfico da direita, apresentamos o cronograma de desembolso dos recursos, que do total provisionado, cerca de 56% foi registrado no curto prazo e 44% no longo prazo. É importante mencionar que a companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados. E os custos a serem corridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas ou valor provisionado. Passando para o próximo slide, seguiremos falando sobre o evento geológico de Alagoas e iremos comentar sobre os avanços das demais frentes de atuação. Primeiro, em relação à realocação e compensação, a Braskem seguiu avançando com o processo de realocação e compensação financeira das famílias localizadas nos bairros em áreas de risco em Maceió. Adicionalmente, a quantidade de propostas de compensação financeira apresentadas chegou a 14.495, com destaque para a manutenção do alto índice de aceitação das propostas apresentadas de 99,6%. Passando para a frente de fechamento e monitoramento dos poços, até o final de abril de 2022, das 35 frentes de lavra, 9 pertencem ao grupo de enchimento com areia e se encontra em andamento o fechamento de 3 delas, com progresso de 51,3% das cavidades 7 e 19 e 35,2% da cavidade 17. Por fim, comentando também sobre as medidas socio-urbanísticas, as atividades desta frente de atuação estão concentradas em mobilidade urbana, compensação social e ações nas áreas desocupadas. Em mobilidade urbana, estamos trabalhando na definição e detalhamento de 11 ações de mobilidade, as quais foram anuídas pelo município de Maceió. Em compensação social, realizamos reuniões com a Prefeitura Municipal de Maceió para a discussão de temas prioritários. Já nas ações nas áreas desocupadas, está em andamento as atividades referentes ao processo de demolição da encosta do Mutange. Passando para o slide seguinte. Neste slide, apresentaremos os principais destaques das operações dos Estados Unidos e Europa. No primeiro trimestre de 2022, a taxa de utilização das plantas de PP nos Estados Unidos foi de 88%, 15 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2021. Isso aconteceu devido ao processo de normalização da operação após a realização de parada programada de manutenção.
Na Europa, a taxa de utilização aumentou 5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, em função da normalização da produção após o retorno das operações de fornecedor local, após a realização de sua parada programada de manutenção no trimestre anterior. Passando para o desempenho comercial, nos Estados Unidos, o volume de vendas no trimestre foi de 408 mil toneladas, o que representa um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior. Na Europa, vendemos no primeiro trimestre de 2022 139 mil toneladas de PP. Neste segmento, o EBITDA recorrente no primeiro trimestre de 2022 foi de 295 milhões de dólares. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre os destaques das operações no México. No México, a taxa de utilização do primeiro trimestre de 2022 foi de 80%, em linha em relação ao quarto trimestre de 2021. Com relação às vendas, houve um aumento de 15% na comparação com o quarto trimestre de 2021, em função da manutenção da produção em patamares saudáveis e consumo de estoque. O EBITDA recorrente do segmento no primeiro trimestre de 2022 foi de 136 milhões de dólares. Passando para o próximo slide, falaremos sobre a geração de caixa consolidada. No trimestre, a companhia apresentou uma geração recorrente de caixa no valor de aproximadamente 467 milhões de reais. Os principais impactos foram o EBITDA recorrente no trimestre e a continuidade da monetização de créditos de PIS/COFINS. Adicionando os pagamentos referentes ao evento geológico de Alagoas no trimestre, a companhia apresentou um consumo de caixa de 176 milhões de reais. Passando para o próximo slide. Ao final do primeiro trimestre de 2022, a companhia manteve um perfil de endividamento bastante alongado, com forte posição de liquidez e com a maior parte das dívidas com vencimento a partir de 2030. O prazo médio do endividamento ficou em cerca de 14 anos e o atual patamar de liquidez da companhia garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 69 meses. Isso sem considerar a linha de crédito rotativo internacional disponível no valor de 1 bilhão de dólares, com vencimento até 2026. Vamos passar para o slide seguinte, onde iremos falar sobre as métricas de crédito da companhia. Em linha com a dinâmica observada nos trimestres anteriores, a Braskem seguiu apresentando sólidas métricas de crédito e a alavancagem corporativa permaneceu baixa no primeiro trimestre e foi de uma vez. Vale destacar que temos como objetivo manter uma posição de caixa robusta, um perfil de endividamento bastante alongado e que estamos comprometidos com a alocação de capital eficiente. Passando para o slide seguinte, iremos falar sobre os nossos destaques na agenda ESG. Recentemente, atualizamos a nossa política de investimentos e uma das principais alterações da política é a adesão da classificação dos projetos em projetos com critérios ESG. Assim, o nosso processo de avaliação e seleção dos investimentos classificado como de critérios ESG será feita de forma global e deverá atender aos objetivos de longo prazo em desenvolvimento sustentável e seus respectivos compromissos assumidos pela companhia. Adicionalmente, quando aplicável, deverá ser considerado um impacto potencial, seja em benefício ou custo, associado com as emissões de CO2. Como resultado da avaliação, a receita ou despesa adicional obtida a partir da precificação de carbono será atualizada periodicamente pela equipe de desenvolvimento sustentável. Passando para o slide seguinte. Em linha com o compromisso de combate a mudanças climáticas, a Braskem assinou mais um contrato de compra de energia eólica junto à EDF Renewables do Brasil, empresa líder em energias renováveis. Este contrato viabilizará a construção de um novo complexo eólico no sudoeste da Bahia e garantirá o fornecimento de energia para a Braskem por um prazo de 20 anos a partir de 2024. Vale destacar que este é o quinto contrato de energia renovável de origem eólica ou solar de longo prazo que a Braskem assina nos últimos 4 anos, alcançando mais de 150 megawatts médios
e deixam a Braskem perto de alcançar 2,2 milhões de toneladas de CO2 em emissões evitadas ao longo do período de vigência deste contrato. Passando para o próximo slide. Em março de 2022, a companhia assinou um contrato de cooperação junto com a Sojitz Corporation para a constituição de uma JV que irá produzir e comercializar Biomeg, condicionado ao desenvolvimento da tecnologia. O plano de negócios da JV prevê, na primeira fase de investimentos, a implementação de 3 plantas industriais. Vale destacar que o MEG é uma matéria-prima para a produção de PET, que é a matéria-prima essencial em setores industriais como têxtil e de embalagens. A parceria entre a Braskem e a Sojitz está em linha com os objetivos de neutralidade de carbono da companhia, diversificação geográfica e industrial, reforço da liderança global em biopolímeros e no desenvolvimento de soluções sustentáveis em economia circular. Passando para o próximo slide. Neste slide, vamos falar sobre o cenário petroquímico. O início de 2022 foi marcado pelas tensões geopolíticas que trouxeram muita volatilidade para o cenário petroquímico. Como vocês podem ver, as consultorias externas têm alterado a expectativa dos spreads de PE base nafta para o ano de 2022, de forma recorrente desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia no final de fevereiro. Apesar da volatilidade, gostaria de destacar que a expectativa das consultorias externas para os spreads de polietileno base nafta para 2022 já está em patamares acima do pré-guerra Rússia e Ucrânia. Além disso, é importante destacar que, devido à estratégia de diversificação de matéria-prima e de geografia que a Braskem implementou na última década, a companhia se tornou uma empresa mais resiliente a essas variações de mercado. Hoje possuímos uma operação global, além de um perfil de matéria-prima equilibrado entre fontes de petróleo e de gás natural. Passando para o próximo slide, vamos falar sobre a expectativa para os spreads que mais impactam a rentabilidade da Braskem. No spread de PE-nafta, como mencionado no slide anterior, a expectativa é que esses spreads permaneçam em patamares saudáveis e acima da média histórica recente durante os demais trimestres de 2022. Adicionalmente, a expectativa das consultorias externas para o spread de polietileno base gás sofreu pouca alteração em função do contexto geopolítico atual. Assim, as projeções continuam apontando para um patamar de spreads acima da média histórica recente, se mantendo acima de $1.100 por tonelada, em todos os trimestres durante o ano de 2022. Em relação aos spreads de polipropileno nos Estados Unidos, conforme podemos ver no gráfico da direita no slide, de acordo com as consultorias externas, este spread deve permanecer não apenas acima da média histórica recente, mas também relativamente próximo ao observado em 2021, apesar de inferior ao ano passado. Passando para o próximo slide, apresentaremos as perspectivas de curto prazo. Para o Brasil, a expectativa de queda na produção de eteno devido à parada programada de manutenção na Central Petroquímica do Rio Grande do Sul no segundo trimestre de 2022. Porém, é esperado um aumento no volume de vendas de resinas, principalmente em função da melhora na demanda do Brasil. Em relação aos spreads, as consultorias externas esperam melhora nos spreads de polietileno e redução em polipropileno e PVC. Vale destacar que os spreads de polietileno e PVC devem permanecer em patamares acima da média histórica recente. Nos Estados Unidos, o volume de vendas deve permanecer no mesmo patamar do trimestre anterior, apesar da expectativa de queda na produção. Já os spreads de polipropileno-propeno nos Estados Unidos devem permanecer em patamares similares ao trimestre passado e acima da média histórica recente. Por fim, com relação ao México, a expectativa é de aumento dos volumes de produção devido ao aumento na importação de matéria-prima dos Estados Unidos, porém as vendas devem ficar em patamares similares. Os spreads de polietileno e etano devem aumentar quando comparado ao primeiro trimestre do ano de 2022, permanecendo acima da média recente. Passando para o próximo slide.
Neste slide, podemos observar que a Braskem segue como uma oportunidade de investimentos interessante no setor petroquímico mundial. Primeiramente, quando olhamos o preço de tela da ação listada na B3 e comparamos com o consenso de mercado, é possível verificar que existe potencial para a valorização do nosso papel. Analisando sob a ótica do múltiplo EV/EBITDA, o múltiplo da companhia segue descontado na comparação com os peers dos Estados Unidos e na comparação com os peers da América Latina. Por fim, gostaríamos de reforçar que a Braskem é uma empresa global, atendendo clientes em todos os continentes, é líder em seus mercados de atuação, contribui de forma concreta para o desenvolvimento sustentável, sendo também líder mundial em biopolímeros. A Braskem possui uma estratégia financeira robusta, com geração de caixa operacional consistente, rigidez financeira e disciplina na alocação de capital. Por fim, a gestão de risco faz parte da estratégia corporativa da Braskem, através da diversificação de matéria-prima e geografia. Aumentamos assim a rentabilidade no negócio e mitigamos riscos. Além disso, a Braskem é uma empresa altamente dolarizada, com suas receitas e maior parte dos seus custos denominados ou indexados ao dólar. Vamos passar para o slide 21, onde falaremos sobre as nossas principais metas para 2022. Neste slide, gostaria de relembrar as nossas principais metas para 2022, separado por cada um dos nossos pilares estratégicos. Começando com produtividade e competitividade, nosso foco estará em capturar valor com as iniciativas do programa Transform for Value, atingindo uma captura de ganhos recorrentes no valor de 302 milhões de dólares por ano em 2022. Passando para a sustentabilidade, nosso foco estará em intensificar ações em reciclagem, expansão do negócio de renováveis e a redução da pegada de carbono. No pilar de diversificação, temos 2 projetos relevantes do ponto de vista não só de diversificação, mas também de crescimento. Iniciar a construção do terminal de importação de etano no México, além de definição do parceiro, e avançar com os estudos de viabilidade para investir em conjunto com a SCG Chemicals em uma nova planta de eteno verde na Tailândia. Em pessoas, governança e reputação, seguiremos focados em evoluir em todas as frentes de atuação relacionadas ao evento geológico de Alagoas. Além disso, iremos avançar com os estudos sobre a potencial migração ao segmento do novo mercado da B3. Por fim, em nosso pilar de alocação de capital, estaremos focados em retornar valor aos acionistas através da distribuição de dividendos, além de manter o grau de investimento. Passando para o próximo slide. Gostaria de finalizar a apresentação com um convite a todos os investidores. Convido a todos para acessarem o nosso site de relações com investidores, que foi criado para compartilhar, de forma clara, confiável e prática, informações importantes, como indicadores financeiros, atuação em ESG e apresentações, além de outros destaques do desempenho da Braskem. Além disso, convido a todos para escutarem o primeiro episódio do nosso recém-criado podcast Braskem Invest, onde iremos falar sobre como estamos atuando nos pilares estratégicos, além de oferecer análise e visões sobre a empresa e o mercado financeiro. Por fim, concluímos a apresentação de resultados do primeiro trimestre do ano de 2022 da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todas e de todos. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Guilherme Levy, Morgan Stanley. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. A minha primeira é sobre o processo de potencial migração para o novo mercado. Eu queria entender como anda esse processo, qual o timeline que a empresa está trabalhando hoje e talvez como esse timeline mudou versus as expectativas do começo do ano. A segunda pergunta
mais relacionada à matéria-prima hoje, o spread relativo entre a base nafta e a base etano, ele hoje, com o preço atual do Brent, ele é muito diferente do que alguns trimestres atrás. Então, eu queria entender como é o incentivo hoje, ou se tem algum estudo na mesa para aumentar mais a flexibilidade dos crackers no Brasil, se isso é uma possibilidade, se está sendo estudado e talvez qual o custo potencial desse investimento. Obrigado. Oi, Guilherme. Boa tarde, bom dia, né? Sobre o novo mercado, né, bom, primeiro, a Braskem apresentou para os acionistas, Novonor e Petrobras, os estudos e uma proposta de um novo estatuto adequado ao novo mercado. A gente sabe que eles estão dialogando entre si sobre essa proposta e também sobre um potencial novo acordo de acionistas, porque o acordo de acionistas atual que a gente tem, ele não está adequado às regras do novo mercado. Então, o processo, né, as discussões entre eles, obviamente a gente não participa, mas a gente acredita que eles estão aí dialogando sobre esses assuntos. Agora, sobre timeline é difícil da gente falar, né? O plano que a gente tem comunicado por eles, que foi comunicado e a gente replicou aí para o mercado lá em dezembro do ano passado, era vender as ações PNs, depois migrar para o novo mercado, né, e depois vender as ONs. Então, dentro desse plano, eu acho que, dada a situação de mercado, a oferta das PNs ainda não foi concluída, né? Inclusive, neste exato momento, a gente não tem uma oferta em andamento. Então, a minha leitura aí é um pouco difusa, a gente não tem um timeline claramente definido. O que eu posso dizer e reforçar isso, né? Os estudos avançaram e a gente já tem aí um rascunho do que seria esse novo estatuto, mas falta essa conclusão aí por parte dos acionistas. Com relação à questão de matéria-prima, a gente tem um pilar da nossa estratégia já há muitos anos, mais de uma década, de diversificação de matéria-prima. Neste cenário de nafta mais cara e etano mais competitivo, a Bahia, por exemplo, dentro da flexibilidade que a gente tem de operação no cracker da Bahia, ele passa a rodar com etano, capturando essa competitividade dentro do volume que a gente consegue. Dentro também dessa flexibilidade, dessa diversificação de matéria-prima que a Braskem tem, é importante lembrar do México. O México vem aumentando a sua taxa de operação. A gente rodou o primeiro trimestre com 80%, e a solução do Fast Track está aumentando agora no segundo trimestre. A gente, no final, lá para junho, a gente tem a perspectiva de aumentar a disponibilidade e a capacidade de importação de etano. Com isso, a nossa expectativa no segundo semestre do ano é que o México passe a rodar aí com praticamente 100% de taxa de operação, se tudo correr bem. Então, no final do dia, a nossa estratégia de flexibilidade e diversificação de matéria-prima acaba nos colocando num patamar, eu diria, bastante interessante, de que se o petróleo cai ou sobe, a gente acaba tendo um portfólio que se adequa a diferentes cenários de mercado, mantendo aí uma rentabilidade interessante na operação. Sobre os spreads, eu vou passar aqui para a Rosana para ela endereçar aí a sua pergunta. Sim, obrigada, Pedro. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. E aí, só também endereçando a questão da diversificação, esse pilar estratégico, Guilherme, ele é até mais amplo, né? Ele não é somente de matéria-prima, mas também de fornecedor e de geografia. Então, quando a gente olha até o nosso perfil de matéria-prima, tem uma parte nafta, tem uma parte gás, mas tem uma parte de propeno muito importante. E quando a gente olha a dinâmica de propeno no mercado americano, hoje
o produtor que está fazendo uma rentabilidade maior de PP é nos Estados Unidos. Então, nessa visão da diversificação, o que a gente busca é não somente na frente de matéria-prima, mas uma visão mais ampla, né? Até a própria expansão da planta de polietileno verde, que tem uma base etanol, também é uma diversificação. Então, é importante sempre olhar mais amplo. E aí, continuando aqui a minha resposta, também é importante olhar a matéria-prima combinada com o preço dos nossos produtos. E aí, como a gente colocou na apresentação, a expectativa da companhia, alinhada com a expectativa das consultorias externas do setor, é que a gente continua vendo spreads acima da média histórica recente. Né? Então, ok, a gente viu um aumento do preço da matéria-prima, mas nas últimas 3, 4 semanas a gente viu uma recuperação nos preços internacionais dos nossos produtos. Então, de fato, a gente continua confiante com o resultado, não só com a dinâmica de spread, mas como uma consequência, confiante com o resultado da companhia para o ano de 2022. Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Soares, BTG Pactual. Sim, obrigado. Bom dia, Rosana, bom dia, Pedro, bom dia a todos. Eu tenho só uma pergunta bem rápida, mais relacionada à parte de capital de giro, ainda um pouco na linha de matéria-prima, né, mas tentando trazer um pouco mais para esse lado. A gente viu um consumo bastante alto no trimestre, né? Só que desde então, né, principalmente olhando a partir daquele gráfico que vocês trouxeram, né, de evolução no preço da nafta, principalmente ao longo do segundo trimestre, a gente tem visto ela se comportando um pouco melhor e aparentemente se estabilizando, né? Então seria legal vocês comentarem se faz sentido a gente imaginar um consumo menor já a partir do segundo tri, ter uma dinâmica de capital de giro mais favorável. Também seria legal ter qualquer cor de vocês aí sobre o que vocês esperam para o restante do ano também. Tá? Obrigado. Oi, Pedro. Então, o capital de giro ele se explica, eu diria, por talvez 3 principais dinâmicas, né? A primeira é a dinâmica do volume de vendas, que aumentou agora no primeiro trimestre, então isso gera contas a receber mais alto, num patamar de preço mais alto, então isso gera esse consumo. Uma segunda dinâmica é o aumento de estoques que a gente teve, principalmente em função da preparação para a parada de Triunfo, que está em curso já, então a gente aumenta estoque antes da parada para conseguir depois manter o volume de vendas, mesmo com a produção mais baixa. E o terceiro é o preço das matérias-primas no mercado internacional, que acabam gerando um efeito aí do valor do estoque mais alto, né? Então, um aporte de capital de giro no estoque. Quando a gente olha agora para o que está acontecendo hoje, né, a gente tem, acho que, 2 efeitos que vão em direções opostas. Comparado com o preço que estava em março, os preços estão um pouco mais baixos, né? Você vai lembrar que em março o petróleo chegou a bater em $130, hoje está em $100. Então, essa queda do preço do petróleo, pelo menos no momento, e se ele se mantiver nessa faixa aí dos $100, a nossa perspectiva é que tanto esse valor de contas a receber quanto o de estoque deveria sofrer uma correção. Por outro lado, o câmbio está um pouco mais alto, né? O câmbio lá estava em 4 e alguma coisa, e agora está acima de 5. Então, é difícil da gente ter uma previsão muito acurada sobre se vai ter uma reversão do capital de giro. Nos patamares atuais, a gente acredita que não tem necessidade de colocar mais recursos no capital de giro daqui até o final do ano de maneira relevante, né? Agora, a reversão ela deveria acontecer pela redução de estoques, uma parte, né? Porque depois do fim da parada a gente volta ao nível de estoque normal. Só que na questão dos preços, né, em reais, considerando a referência internacional e o câmbio, algo mais difícil de prever. Se mantiver no patamar atual, eu acredito que talvez fique mais ou menos neutro nesse pedaço. Não sei, Rosana, se você tem algum complemento que você queira fazer.
Não, Pedro, acho que é isso. Está bastante claro, pessoal. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem de Vicente Falanga, Bradesco BBI. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rosana. Bom dia. Eu tinha duas perguntas também. Vocês anunciaram essa JV bem legal na reciclagem mecânica, né? O quanto dessa JV você acha que permite vocês chegarem naquela meta ali de, me corrija se estiver errado, acho que é 1 milhão de toneladas de resinas recicladas até 2030? E quanto dessa meta dependeria também da reciclagem química? E se vocês têm alguma novidade para ser anunciada nessa frente também? E minha segunda dúvida, acho que em algum momento a companhia estava considerando, não sei se deixar a política de dividendo um pouco mais clara, atrelada à geração de caixa, se isso tem evoluído ou se a ideia é fazer isso ainda. Obrigado. Oi, Vicente, bom dia. Bom falar contigo. A gente tem, na reciclagem, a gente tem 3 metas, né? A gente tem a meta de redução de venda de produtos reciclados de 300 mil toneladas até 2025. Depois, até 2030, uma meta de 1 milhão de toneladas. E também temos uma meta de até 2030 retirar, aí não seria necessariamente reciclagem pela Braskem ou de produtos, né, plásticos da Braskem, mas de retirar 1,5 milhão de toneladas de plástico do meio ambiente, de uma forma ou de outra. Hoje, sem a JV, a nossa capacidade de reciclagem é de cerca de 40 mil toneladas por ano. A JV traz mais 23 mil toneladas por ano. Então, se a gente somar isso, a gente estaria aí a mais ou menos 20% da nossa meta de 2025, em termos de capacidade. Agora, quando a gente olha para o que essa JV, esse anúncio, ou essa empresa, né, que a gente está entrando, ela traz uma tecnologia que a gente acredita que é escalável. Ela é uma tecnologia que pode ser aplicada em outros países, em outras regiões, com uma tecnologia proprietária que, na nossa visão, pode acelerar a velocidade com que a gente vem crescendo nesse negócio. Então, se esse plano de crescimento se efetivar, a gente deve ter aí nos próximos anos novas plantas de reciclagem usando essa tecnologia, que ela tem uma característica muito interessante, que ela não gera uma resina, né? Ela gera um produto final, que é usado tanto em construção civil quanto também, né, uma outra aplicação é na fabricação de pallets para transporte. Então, são usos que são globais, né? Eles não são usos específicos. A gente consegue, portanto, a gente acredita que consegue levar essa tecnologia para muitos outros lugares e usar ela como uma plataforma de crescimento, entre outras, né? Não é a única plataforma de crescimento que a gente está olhando em reciclagem, mas seria uma das plataformas de crescimento da Braskem em reciclagem. Então, é um modelo de negócio diferente, com uma tecnologia específica e escalável. Acho que tem todos esses elementos aí que são bastante interessantes. Você perguntou também sobre reciclagem química, né? Na reciclagem química, a Braskem segue olhando para diferentes tecnologias. A gente tem alguns projetos em desenvolvimento, mas nada que esteja num ponto de avanço que seja maduro o suficiente para a gente fazer um anúncio. Algumas coisas estão mais ali ainda no desenvolvimento tecnológico, outros a gente está buscando um modelo de negócio que funcione, que seja competitivo, economicamente viável. É uma série de testes por enquanto, mas não temos nada em estágio suficientemente avançado para a gente dizer que vai fazer no curto prazo. Perfeito, Pedro. Obrigado. E a outra do dividendo, Isso. vocês podem comentar alguma coisa? Se você quiser comentar.
Sobre a política de dividendos, primeiro só reforçar, a gente tem sim uma política de dividendos, ela estabelece um mínimo alinhado com a regulamentação aplicável, 25% do lucro líquido, de maneira mais simplificada, e a gente estabelece um cap. A companhia ela é uma empresa cíclica, para a gente é importante manter um grau de investimento, a gente acredita que cria muito valor, então a nossa política ela estabelece um cap considerando o impacto na alavancagem corporativa da companhia, né, considerando uma distribuição adicional mínimo, numa visão de médio prazo. O que a gente vem discutindo, né, na linha da sua pergunta, Vicente, até porque a companhia é uma empresa dolarizada e a gente entende as dificuldades de modelar o lucro líquido da companhia, a gente vê claramente no sentido do consenso, né, de mercado em relação ao lucro líquido, exigem as suas dificuldades. Talvez ter uma métrica, um proxy da geração de caixa, mas ainda em estudo bem embrionário, discussões bem embrionárias. Hoje que a gente tem sim em place é uma política de dividendos que estabelece um cap na medida que somos uma empresa de ciclo. E aí, só reforçando por fim, né, a gente busca sempre equilibrar, ter uma alocação de capital eficiente, equilibrar as três caixinhas, né, ter uma dívida muito bem equacionada, fazer investimentos de crescimento nas avenidas de crescimento que a gente anunciou, principalmente ancorados nas vantagens competitivas que a gente tem em relação ao setor, principalmente reciclagem e renováveis, e, por fim, retornar valor para o acionista, e aí o último ano é um bom exemplo, que a gente vai equilibrar bem essas três frentes, e vamos, sim, retornar mais valor para os acionistas. Obrigado, Rosana. Obrigado, Pedro. Obrigada, você. Nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, Banco UBS. Oi, Pedro, Rosana, obrigado. Bom dia. Tenho três perguntas, Pedro, se puder. Para pivotar nessa parte do novo mercado, da transição, vocês já deram detalhes, você falou na primeira pergunta. Eu só queria entender como você entende que a dinâmica de preço da ação é um fator preponderante para essa migração, né? Dado que, uma vez migrado no mercado, o tag-along, no nosso entendimento, ele deixa de existir. É só tentar pegar um pouco mais de cor nesse sentido. Segunda, talvez a Rosana possa ajudar. A gente tem discutido bastante, acho que desde o início do ano, essa dinâmica de spreads, né? Como vocês bem colocaram, o custo da matéria-prima subiu muito com o preço do petróleo, e existe uma perspectiva de, obviamente, de reajuste de passagem de preço, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto, talvez, consumo na Ásia menor, por conta dos lockdowns na China. Eu queria tentar pegar um pouco mais de cor, como é que vocês têm sentido, vamos dizer assim, a facilidade ou dificuldade de passar preço para o consumidor final, dado esse novo cenário. E o terceiro, aí talvez acho que seja Pedro de novo, se você puder comentar um pouco sobre essas possíveis mudanças regulatórias, tanto aqui no Brasil quanto no México, né? Assim, a gente tem uma discussão aí do REIT rolando. Essa semana surgiu alguns barulhos, ruídos aí que os produtos petroquímicos poderiam ser incluídos numa lista de redução da tarifa de importação. A mesma coisa aconteceu no México, teve notícia lá sobre, eventualmente, a questão de importação. Queria saber como é que vocês estão vendo essas discussões. Obrigado. Oi, Luiz. Bom dia. Bom, vamos lá. O novo mercado, eu acho que a sua pergunta ela deveria ser feita para os nossos acionistas, né? A gente não tem, a gente não sabe qual que é o processo de decisão deles e se o preço da ação impacta esse processo de decisão na migração para o novo mercado. O que a gente viu foi uma sensibilidade a preço em relação à oferta, mas em relação à migração para o novo mercado, eu acho que seria uma pergunta a ser feita a eles, né? A gente não tem essa informação. Com relação à questão do preço do petróleo e o repasse, a gente segue precificando com base nas referências internacionais. Então,
os químicos básicos e as resinas que a gente vende seguem preços internacionais. A nossa matéria-prima também segue preços internacionais. E pela dinâmica da indústria, né, como uma commodity, os preços finais acabam seguindo a dinâmica de custo do produtor marginal, que é o produtor de alto custo no mundo, que hoje, pelas análises que a gente tem, provavelmente é algum produtor na Ásia. Então, a gente segue com essa dinâmica. Se o preço do petróleo sobe, né, se o preço dos insumos sobe, isso vai impactar o custo do produtor marginal, portanto, passa para os preços. Na nossa análise aqui, quando a gente olha historicamente, aí, num histórico longo de muitos anos, esse repasse ele pode acontecer de maneira muito rápida, né, em, sei lá, 1, 2 semanas, ou ele pode demorar alguns meses para acontecer, mas a gente vê ele sempre acontecendo historicamente. A gente não consegue encontrar assim, um evento no passado em que não tenha havido um repasse dos preços através dessa dinâmica do ajuste do custo do produtor marginal. Então, a gente acredita que isso vai continuar sendo uma dinâmica estrutural da indústria e, portanto, que esse repasse ele vai acontecer. Uma parte a gente até já viu acontecer para a maioria dos produtos. Um ou outro produto, a gente acha que ainda tem uma correção para acontecer, mas, em geral, aí, a gente acha que a dinâmica estrutural da indústria vai perdurar. Com relação à questão regulatória, o REIQ é uma discussão que está acontecendo no Congresso. O imposto de importação, só em relação ao REIQ, acho que é importante lembrar que o Congresso, no ano passado, já tomou uma decisão sobre o REIQ, então a perspectiva que a gente tem ali em diálogo com a ABIQUIM, que é quem está em contato com os congressistas, né, com os deputados e senadores, é de que uma mudança novamente em um curto espaço de tempo não faz muito sentido, mas a decisão final vai vir lá do Congresso, né? Então, o REIQ continua aí como um tema que deve ser decidido aí nas próximas semanas, talvez. O imposto de importação, houve um ajuste aí, de fato, para alguns produtos recentemente, aí nos últimos dias, mas esses ajustes não afetaram os produtos da Braskem. O que a gente acredita é que houve um ajuste ali para produtos de cesta básica e também uma redução para alguns bens de capital e de informática e tecnologia. Mas no nosso negócio não houve nenhuma alteração nesse momento, até onde a gente conseguiu mapear. Então, assim, existe sempre, né? Acho que qualquer país tem sempre mudanças de regulação, de legislação, mas essas não vieram afetar o nosso negócio de maneira importante. E no México, bom, o México é um mercado deficitário, então qualquer definição de impostos, tarifas, como eu falei, o México precifica na paridade da importação. Então, se houver algum tipo de mudança lá, eu diria que talvez seja até positiva para a gente, mas o que aconteceu lá que a gente viu foi na gasolina, né, que aí não nos afeta. Está ótimo, muito claro. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank. Olá, Roberto, Pedro, Rosana, obrigado por pegar as perguntas. Eu vou focar aqui na questão de investimento. Vocês, acho que escreveram bastante no release de resultado em relação à estratégia de criação de valor, né, com os futuros investimentos. E aí, dentro disso, eu queria entender um pouco mais sobre na parte do retorno. Se vocês pudessem discutir um pouco a questão do Eterno Verde tanto em Triunfo quanto na Tailândia, quanto em reciclagem, até mesmo o terminal do México, dá uma ideia para a gente em relação ao quanto que poderia esperar de retorno sobre esses investimentos.
E pegando até esse gancho em relação ao terminal do México, acho que já faz algum tempo, né, que vocês têm procurado um parceiro para investir no terminal de importação. E a minha dúvida aqui no caso, vamos supor que não existe esse parceiro, né, como que seria a decisão do investimento e como que seria o investimento dentro da JV? Se isso ficaria dentro da JV, se seria feito pela própria Braskem, qual que seria, vamos dizer, um plano B, um plano C aqui, no caso, vamos supor que não houvesse um parceiro estratégico ali para o investimento. São esses 2 pontos que eu queria bater. Obrigado. Oi, Gabriel. A gente tem um processo bastante robusto aí de análise e avaliação de investimentos, né? O uso de várias ferramentas diferentes, análise de cenários, e no final, o que a gente tem historicamente aí é que a grande maioria dos investimentos da Braskem, principalmente os investimentos de grande porte, tem uma taxa de retorno aí acima de 20%. Os menores até tem retornos mais altos, né, quando a gente está fazendo algum projeto menor. Então, o nosso processo de decisão acaba levando a esse tipo de retorno, e é mais ou menos o que a gente vê nesses projetos, né, de Eteno Verde, de crescimento em renováveis e também de investimento no México. Em reciclagem é um pouco menor ainda, né? Acho que reciclagem, não só a Braskem, mas todos os players da indústria ainda estão buscando o modelo de negócio e a forma de atuação que traga um retorno maior. A nossa perspectiva é que esse investimento agora, nessa parceria na Holanda, traga um retorno interessante, acima do nosso custo de capital, mas num primeiro momento, até para desenvolver o negócio, nem todos os projetos de reciclagem chegam nessa faixa aí dos 20% que eu mencionei. Então, a gente tem essa característica, né, de ter alguns investimentos que são talvez menos rentáveis no primeiro momento, mas que têm um grande potencial de crescimento futuro, como foi o caso do próprio Eteno Verde no primeiro investimento lá no Sul. Mas o processo, vamos dizer, regular da companhia acaba levando a taxas de retorno bastante atraentes. Lembrando que quando a nossa análise de investimento é feita, ela é feita em dólar. Então, o retorno dessa ordem de pelo menos 20% em dólar. Tá? Com relação ao parceiro do México, a gente está num estágio bastante avançado de decisão aí, inclusive o conselho da Braskem na reunião de ontem, tomou conhecimento, né, do nome do parceiro, etc. Já tem uma seleção praticamente concluída, ainda precisa ter uma aprovação no âmbito da Braskem Idesa, né, da empresa mexicana, mas eu diria que a parceria está praticamente definida e deve ser anunciada nas próximas semanas, a partir da gente ter a última aprovação no México. Pedro, a gente recebeu algumas mensagens aqui no webcast, então eu vou ler em português, né, em função da dinâmica aqui do call. Então, tem uma pergunta do Eduardo, da Bradesco Securities. Ele fala se a gente pode dar alguma cor adicional em relação à expectativa da dívida líquida nas novas fases de ciclo, assim como no longo prazo, e quais são as opções disponíveis para deixar a alavancagem dentro dos nossos targets, né? Se tiver alguma mudança importante aí do cenário global. Obrigado, Eduardo. Bom, eu quero só lembrar que o investment grade é uma prioridade para a Braskem. A gente hoje está trabalhando, inclusive, para buscar o investment grade com a Moody's também. É um grande foco nosso, e a nossa expectativa é manter, portanto, a alavancagem dentro dos patamares que estão definidos na nossa política de dividendos, né, uma alavancagem abaixo de 2,5, como uma alavancagem média no ciclo.
né? A gente entende, inclusive no diálogo com as agências de rating, que a gente pode até ter, em momentos de ciclos de baixa, uma alavancagem um pouco maior que essa, desde que tenha uma justificativa, desde que tenha um plano de desalavancagem claro. A Braskem, no passado, já teve esse tipo de situação, inclusive com a compreensão das agências de rating, que não tiraram o investment grade quando a alavancagem chegou a, sei lá, 3,5 alguns anos atrás. Mas é um grande foco, sim. A alavancagem segue sob controle, a gente está divulgou hoje aí uma alavancagem de uma vez, dívida líquida e EBITDA. Ela deve subir um pouco com a redução de EBITDA em relação ao ano passado, né? O ano passado a gente teve ali um extraordinário, esse ano a expectativa realmente não é de manter o mesmo patamar do ano passado, mas na nossa projeção, na nossa visão, e até se você pegar os diversos, né, o consenso de mercado aí sobre qual que é o EBITDA potencial da Braskem desse ano, mesmo com essa redução, a gente ainda vai estar confortavelmente abaixo desse patamar de 2,5. Então, é um ajuste que é esperado e a gente já está preparado para ele acontecer. A gente acha que vai acontecer e não tem nenhuma preocupação sobre isso com relação a esse ajuste do ciclo. Se ainda assim o cenário internacional piorar além do que a gente espera, eu vou lembrar que a Braskem tem uma política de manter uma exposição muito baixa de dívida no curto prazo. Então, a gente tem uma dívida nos próximos 2, 3 anos, a dívida que vence é da ordem aí de uns 700, 800 milhões de dólares. A gente desalavancou muito a companhia, reduziu muito a dívida bruta desde 2020, mais de 2 bilhões de dólares de pagamento de dívida bruta, e uma concentração muito grande da dívida no longo prazo. Né? O prazo médio de dívida da Braskem hoje é de 15 anos. Então, a gente não vê aí um grande risco, né, no caso de uma piora do cenário internacional. E o que a gente já fez no passado, em outros momentos, né, quando se passou por algum momento de crise, foram planos de conservação de caixa, de retenção de liquidez. Então, exemplos de ações que a gente fez no passado em relação a isso foram, por exemplo, né, revisar o portfólio de investimentos para... A gente não quer fazer isso porque você acaba cancelando investimentos que trazem valor, né? Mas é uma alternativa, a gente reduz o CAPEX. Outra alternativa que a gente tem tem algumas operações no mercado, né, de venda de recebíveis, de gestão de capital de giro. Então, é outra coisa que a gente já fez no passado, mudar um pouco a forma como a gente gere o capital de giro. A gente poderia potencialmente vender algum ativo num cenário mais estressado. Então, tem uma série de ações que a gente pode fazer, mas, de novo, no cenário que a gente tem hoje, e mesmo quando a gente olha para uma eventual piora, além do esperado, a companhia está numa situação bastante confortável para enfrentar aí qualquer situação. Tem uma outra pergunta aqui, Pedro, vou ler também. É o Thomas da Barings. Obrigada, Thomas, pela pergunta. Ele fala que tem algumas dúvidas em relação à operação do México. A primeira delas é, dada a nossa estratégia corporativa da Braskem de diversificar a matéria-prima, e ele menciona aqui reduzir a participação de nafta, se a gente está considerando uma expansão na planta do México, especialmente no contexto que o terminal fique pronto, né, ali em 2024, à medida que esse terminal vai ter uma capacidade adicional de importação de etano. E o segundo questionamento do Thomas é se a gente pode dar algum tipo de guidance em relação aos dividendos a serem recebidos da Braskem e DESA. Qual é a nossa expectativa de quando esses dividendos serão recebidos? Thomas, bom dia, obrigado pelas suas perguntas. Sim, eu acho que a possibilidade de uma expansão
no México é algo que entra dentro da nossa estratégia de diversificação e de matéria-prima e de crescimento internacional. A planta do México, ela é uma planta que já está preparada para uma expansão, então ela já foi construída pensando na expansão, e a partir do momento que o terminal entra em operação e a gente tem essa disponibilidade de matéria-prima, a gente deve sim buscar viabilizar esse investimento numa expansão. Então, hoje não temos uma definição, uma aprovação para o investimento na expansão, mas faria todo sentido, após a performance do terminal estar comprovada, a gente buscar essa expansão. É uma expansão com investimento bastante competitivo aí, dado que o ativo já está preparado para essa expansão. Com relação a dividendos do México, a gente tem a Braskem Idesa, dentro da estrutura de capital dela e dos compromissos financeiros que ela tem e principalmente dos bonds que foram emitidos pela Braskem Idesa no passado, ela tem um espaço já reservado, né, de 40 milhões de dólares de pagamento de dividendos para os seus dois acionistas, né? Braskem mais Idesa, 40 milhões de dólares por ano. Isso já está permitido dentro da estrutura dos bonds. No ano passado, esses 40 milhões de dólares foram pagos no fim do ano, lá em dezembro. Então, quando a gente olha para esse ano, a gente espera, assim, que a Braskem Idesa pague esses dividendos. É difícil da gente estabelecer aqui um mês, vai depender do planejamento de caixa da própria Braskem Idesa. Eu acho que após o anúncio aí do parceiro no terminal e da conclusão da engenharia e, portanto, e também da estruturação do financiamento do terminal, a gente pode esperar ver esses dividendos. Acho que o foco primeiro é trazer o valor desse investimento para a Braskem Idesa, e a partir do momento que o financiamento estiver estruturado, eu acredito que aí sim a gente pode esperar esse pagamento. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Roberto para as considerações finais. Boa tarde a todos. Gostaria, então, de agradecer a participação de vocês no nosso call de resultados e dividir com vocês algumas considerações. Esse foi mais um trimestre de bons resultados, e eu gostaria, então, de reforçar que só foi possível a estratégia de diversificação de matéria-prima e a internacionalização da companhia, que foi implementada há mais de 10 anos atrás. E os resultados estão vindo agora, onde a gente vê de uma maneira muito clara a mitigação das dificuldades que a gente possa vir a ter na América do Sul, no Brasil, no México, nos Estados Unidos ou na Alemanha, sendo compensada por outras áreas. Isso é um fato bem claro hoje, e na própria diversificação de matérias-primas, da dependência cada vez menor da nafta, da gente poder estar aproveitando o spread melhor do etano ou da diversificação nos Estados Unidos e também de não estar operando nafta, e a gente consegue com isso ter uma rentabilidade diferenciada nesses dois mercados. Importante também destacar que nós seguimos muito comprometidos com a alocação de capital, mantendo sempre uma posição de caixa robusta. O Pedro deu mais detalhes para vocês sobre isso, sempre criando valor e retorno para os nossos acionistas. E a maior evidência, então, é que no início de maio de 2022, nós fizemos, então, o pagamento de dividendos no montante de 1,35 bilhões de reais, que somados àqueles 6 bilhões que foram pagos em antecipação em dezembro de 2021, totalizam a distribuição de dividendos de 7,35 bilhões de reais, o que representa 77,5% do lucro líquido ajustado do ano de 2021.
E, por fim, em função de tudo isso que foi dividido com vocês hoje aqui, que nós seguimos muito confiantes com o resultado desse ano, com a expectativa de spreads ainda acima da média histórica recente, mesmo com esse cenário que a gente vê de tensões geopolíticas, mas, por outro lado, muito em linha com as consultorias externas que acompanham o setor petroquímico. Então, agradeço aqui a presença de todos vocês e até breve, em agosto, estaremos juntos, quando então serão divulgados os resultados do segundo trimestre de 2022. Obrigado, tchau. A audioconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigado por usarem Chorus Call.